pessoal, beleza? Estamos aqui no mais um episódio do nosso People Now. Eu sou o Thailan, fundador da Mindsight, estou aqui acompanhado pelo Felipe, lá na ponta, e pela Duda, aqui. E, bom, vamos comentar aí algumas coisas que estão acontecendo, o que o pessoal está falando aí no mundo do negócio de gente, né? Trazer depois, no final, como sempre, alguma pesquisa e alguma recomendação aí de literatura para vocês, tá? Então, começando com burnout. Vamos falar desse assunto que tem sido muito comentado nos últimos anos, dá para dizer assim, principalmente nos últimos 2 a 3 anos, né? E inclusive tem uma pesquisa que foi nossa, né? A gente fez com uma base nossa de gente perguntando sobre burnout, o que aconteceu, se a pessoa já sofreu ou não. E nas respostas aí, 90% das pessoas já disseram que sim, né? Já sentiu uma sobrecarga de trabalho. Não sei se é uma doença ou não, há de se discutir, mas sim, as pessoas já sentiram essa necessidade, né? E 67% das pessoas responderam que conhecem alguém que foi afastado do trabalho por um tempo, pelo menos, por causa de burnout, né? Então, realmente é um negócio meio forte, né? E assim, antes da gente comentar um pouco o resultado, eu já fiz um trabalho a respeito de burnout no passado, então acho que vale a pena trazer uns conceitos aí pra gente ficar alinhado nesse assunto, né? Como se fosse uma bem mini mesmo, aula aqui, né? Bom, o burnout, na verdade, vem toda uma teoria de estímulo e resposta, né? O estímulo é de onde vem, a resposta é como a pessoa responde. E existiam 3 tipos de teoria, literalmente mesmo. Uma que botava mais peso no estímulo, né? Então, quando eu falo assim, sob pressão, né? Essa é uma teoria de estímulo, né? A lógica é que ele vem de fora, né? As mais focadas na resposta era mais no indivíduo em si, né? Então, quando você fala, se você está estressado, esse é um termo que você fala mais pela lógica da resposta, né? Você está sentindo o estresse, se está vindo de fora ou não sei, mas está sentindo, né? E claro, todas as teorias mais modernas foram para a lógica da interação entre essas duas partes, né? Interação entre o estímulo e a resposta, né? E o que são os estímulos, né? Possíveis estímulos e possíveis respostas, tá? Falando das respostas primeiro, a resposta geralmente vem de uma má adaptação em relação a uma demanda externa, né? Então, o estímulo pode até ser estressante, mas não necessariamente a pessoa sentir. A gente diz que há uma resposta na hora que a pessoa não consegue responder da melhor maneira possível. E essa resposta vem de 3 maneiras, tá? Principais. A primeira dela é um efeito físico, ou seja, você pode sentir um cansaço, você pode sentir dor de cabeça, você pode sentir não conseguir dormir de noite. Tudo isso é um efeito físico, de fato, de estresse. Segundo, pode ser um efeito que eles chamam de comportamental, né? Que é quando você adquire alguns maus hábitos em relação a isso. Então você pode tomar muito café, você pode voltar a fumar, você pode beber em excesso, esse tipo de efeito comportamental. E o terceiro, que é o mais comum, né, que o pessoal diz mais, é o psicológico, né, que é sentir ansiedade, é sentir que baixa autoestima e esse tipo de efeito que é mais psicológico de fato, né? São algumas respostas que existem ao estresse. E a origem dele, né, que é o estímulo de fato, existem várias coisas que podem estimular uma pessoa a ficar estressada, né, ao burnout. Eu tenho aqui uma listinha de coisas, né? Primeiro, papel, o que é esperado da pessoa, né? E o papel pode ser algumas coisas, né? O primeiro é a ambiguidade, então não sei ao certo o que é esperado de mim, não sei ao certo para onde vai. Isso pode sim gerar estresse, isso pode sim gerar burnout, porque a pessoa fica meio que, quero entregar, quero fazer as coisas, mas não sei o que, estou perdido, e a pessoa fica perdida, é um problema, né? Segundo, pode haver um conflito no papel, né? Então, eu tenho que ao mesmo tempo aumentar a minha venda e reduzir os inadimplentes e também melhorar o atendimento e ao mesmo tempo reduzir o custo. Isso gera alguns conflitos que fazem com que a pessoa pode ficar estressada, né? E terceiro, realmente, é o papel, a função da pessoa ser muito grande, né? Às vezes ter muitas responsabilidades, muitas atividades. Isso faz com que a pessoa também pode ficar estressada. Segundo, é sobrecarga de fato, que é o que o pessoal mais diz que é a origem do estresse, né? Então, sobrecarga, claro, ela pode ser objetiva ou perceptiva, né? Então, o que é objetivo? Objetivo é quando você consegue mensurar mais fácil, né? Então, a pessoa trabalhou durante 2 meses, 15 horas todo dia. Isso, claramente, é uma sobrecarga objetiva, né? Você consegue mensurar de maneira direta. É perceptiva não, eu acredito que estou com sobrecarga de trabalho, né? Que é o que o pessoal mais relata por aí, né? E muda de pessoa para pessoa. Tem pessoa que pode sentir que está com sobrecarga e tem pessoa que sente que não está com sobrecarga com o mesmo volume de trabalho. Então, torna mais difícil a nossa vida, né? Na hora que esse tipo de coisa, mas é ser humano, né? Ser humano é perceptivo mesmo, né? E para
ajudar ainda, a sobrecarga de trabalho pode ser qualitativa ou quantitativa. Tá? Quantitativo, de fato, é volume de tarefas ou volume de horas de trabalho. Isso é o quantitativo. Né? E o qualitativo é principalmente responsabilidade e pressão e o peso do que você está fazendo. Né? Então, às vezes, você pode ficar estressado porque toda semana, no final da semana, você tem que apresentar um resultado para um diretor em relação a um projeto difícil de andar. Isso te gera uma sobrecarga, que não necessariamente são horas de trabalho, mas sim uma sobrecarga emocional, assim, tem que fazer muita coisa, é muito difícil. Né? Além da sobrecarga, tem uma lote de conflito. Então, o conflito com as pessoas no trabalho pode gerar estresse também, né? Tanto com colegas quanto com gestores, obviamente. E o conflito pode evoluir para assédio ou até bullying dentro do ambiente de trabalho. E, claro, isso aqui é um tópico gigante que não vale a pena entrar agora, mas sim, é uma origem também. Quarto, restrições organizacionais, ou seja, a pessoa quer entregar, mas não consegue. Então, ou por falta, existe uma série de classificações, mas pode ser falta de recurso, pode ser porque o equipamento é ruim, pode ser porque o ambiente de trabalho é ruim, pode ser porque não tem suporte, enfim. Às vezes a pessoa quer fazer as coisas, mas tem muitas coisas que barram, né? E por fim, tem uma lógica de percepção de controle, né? Ou seja, o quanto eu realmente consigo atuar no resultado que eu tenho que entregar. Se a pessoa enxergar que ela não consegue fazer nada para melhorar o resultado, aí a pessoa costuma ficar estressada, né? Eu preciso fazer, mas eu não consigo, não sou eu, depende de outras pessoas, depende do mundo, ela tende a ficar mais estressada e o burnout é mais fácil, né? Isso acontece muito em equipe de vendas, tipo de coisa assim, às vezes o mercado está caindo, tem que bater meta mesmo assim, e a pessoa, meu Deus, né? E agora, e daí isso costuma gerar um estresse também, né? Então, são algumas origens disso aqui, possibilidades de estresse, né? E claro, quando você pensa nelas aqui, o gestor tem um grande papel aí de ajudar ou não ajudar, principalmente em papel da pessoa, sobrecarga de trabalho, conflito e percepção de controle e até algumas restrições. Muito mão do líder, né? Então por isso que a gente viu na pesquisa que o pessoal diz que o líder é a origem da maior parte dos episódios de burnout, né? Então é isso que eu tô vendo aqui, quis trazer um pouco das classificações, né? Vocês viram alguma coisa de interessante também em reportagem, pesquisa? Boa, eu ia comentar que é legal ter essa visão mais conceitual do termo, porque eu fico sempre pensando em como que a gente pode, de forma prática, trabalhar com isso dentro da empresa, né? Então, qual que é o papel do RH em trazer esse assunto à tona, discutir, enfim, contornar possíveis casos que estejam aparecendo, né? E ter uma noção sobre o que pode gerar o burnout, como isso aparece dentro dos cargos e das atividades, já pode ser uma primeira pista para você pesquisar isso internamente dentro da empresa, enfim. Aqui é mais de reflexão mesmo, né? Mas assim como a gente comentou sobre a grande resignação, outros temas que acabam sendo meio polêmicos, né, dentro da estrutura de pessoas, acho que o burnout também é um tópico que é melhor falar mais do que deixar invisibilizado, né? Porque senão você corre o risco de acabar com que isso apareça na sua empresa sem ter um bom plano de ação, sem ter um mapeamento de quem pode estar mais afetado, ou as áreas mais afetadas, e isso gerar uma dor de cabeça no futuro. Então, acho que é legal pensar, com base nesse mapa conceitual, né, como que a gente pode pesquisar o burnout na empresa e identificar quem está mais sob o risco de chegar ali num momento de estafa muito grande e, a partir daí, já colocar ações em prática para contornar isso antes que fique num nível irreversível, né? Até aqui, Fê, então já complementando, existem algumas sugestões de ações, tá? De fato, que o pessoal traz, né? Uma delas é job design, né? O design das funções em si, garantir principalmente o efeito aqui do papel, né? Da ambiguidade, do conflito ou do excesso de coisas, né? Então, o papel é pesado, né? Então, até na nossa área, né? Na área de gente, assim, eu na época que tocava o RH, era difícil, eu meio que diagnostiquei, assim, meio que por conta própria, uma lógica de overload aí de papel, porque a gente, como área de gente, caiu aqui o meu pomponzinho, a gente, como área de gente, tem alguns papéis fundamentais, né? Principalmente quando você toca o global, né? Um deles, para mim, na época, era tocar a equipe. Então, você tem que tocar a equipe, tocar os projetos, garantir os sistemas, aquela coisa toda realmente de um líder de área, né? Só que
segundo, também é esperado que você seja como se fosse um BP da diretoria, né? Então também você tem que lidar lá o conflito que dá entre os diretores, alguma coisa assim. Você, como pessoa de gente, é esperada que você faça isso. Então, tem que tocar a sua área, tem que resolver os conflitos e fazer todo o suporte da diretoria em relação a como se fosse um BP mesmo. E terceiro, além disso, influenciar as outras pessoas, né? Porque a maioria dos teus processos não é você mesmo que toca, né? Então, você implementa um processo de recrutamento de seleção, mas em parceria com as áreas, né? Com os líderes. Você implementa um processo aqui de evitar burnout, também em parceria com as áreas, né? Se a liderança não apoiar, você tem um problema. Então, isso faz com que a função de gente, por exemplo, é uma função bem passível de estresse, assim, porque você tem um excesso de responsabilidades que acabam acontecendo que é complexo de lidar, né? Então, esse negócio é bem difícil. Então, o design da função é ruim, né? Tem uma segunda coisa que é seleção. Então, como muito é perceptivo, né? Tem pessoas que lidam melhor com o público externo, tem pessoas que lidam melhor com volume de trabalho e carga horária, tem pessoas que lidam melhor com flexibilidade, tem pessoas que lidam mal com flexibilidade, enfim. Então tem uma lógica também de entender, principalmente na hora que você coloca as pessoas para dentro, né? As pessoas se encaixam na minha cultura, elas se encaixam nos processos, elas se encaixam no que é exigido, porque isso facilita também. Tem pessoas que lidam melhores com certas situações e piores com outras situações, né? Então a própria seleção é um processo, né? Terceiro, treinamento de estresse mesmo. Então, eventualmente, um pouco a falar do assunto, que nem você colocou, né? Outra é realmente dar treinamento, de fato. Existem treinamentos para isso, de ajudar as pessoas a lidarem com essas coisas e ajudar os gestores a lidar com esse assunto na hora que ele aparece, né? Porque é difícil mesmo, né? Chega um funcionário seu e fala, tô com burnout, não aguento mais, né? E aí, o que o gestor faz, né? Sei lá, né? Então, quer tirar umas férias, né? Que geralmente, afastamento temporário realmente é uma atuação possível. Mas geralmente o pessoal não tem repertório para lidar, né? Então treinar o pessoal para dar mais repertório também costuma ser uma boa prática, né? E você, Dudu, o que traz aí para nós também? Eu acho interessante esse ponto que vocês estão comentando, né? Porque apesar de ser um ponto essencial, assim, o RH falar sobre o assunto, enfim, 86% ali dos participantes da pesquisa que a gente realizou comentaram que as empresas nunca realizaram nada sobre o assunto de burnout, né? Então, tem um gap gigante, com certeza tem um espaço bom aí para os RHs melhorarem sua atuação, trazerem novas atividades, né? E achei interessante esse ponto que você comentou, Taylan, que às vezes não precisa ser um treinamento específico sobre burnout, isso é ótimo também, mas também falar para a empresa como se está pensando em burnout na estruturação dos processos de RH, né? Então, como que isso caminha ali dentro de todos os processos de recrutamento, de avaliação, de treinamentos, pode ser um ponto importante na própria comunicação dos processos que já existem, né? Tem um espaço ali para comentar que esse ponto está sendo pensado e como que ele está sendo trazido ali pro dia a dia do processo. Perfeito, Duda. Acho que talvez a melhor maneira de combater burnout, a gente como área de gente, inclusive, é ter bons processos de gente. E essa lógica de adaptação entre estímulo e resposta, o encaixe disso é o mais importante. Então, na hora que teus processos de gente estão desencaixados, você começa a ter pessoas com perfis diferentes, teu processo não encaixa muito bem no trabalho das pessoas, teu processo não encaixa muito bem na cultura da empresa, fica um troço meio desalinhado, e esses desalinhamentos que causam o burnout de fato, né? Então, a gente fazer bons processos de gente é muito importante, né? Além, obviamente, de não evitar o assunto, né? Mas o pessoal vai ficar de frescura, parará. Se a gente trouxer esse assunto e levantar, vai ter um monte de gente que vai dizer que tem burnout, deve ficar todo mundo querendo afastar do trabalho. Assim, a gente entende esse tipo de coisa, né? Conhece aí como é que é o pessoal às vezes afastado do INSS, essa coisa toda, mas assim, a gente tem que falar, nem que seja para falar que, olha, se você tiver essa maneira boa de lidar, converse com o seu gestor, enfim, você não é obrigado a afastar todo mundo que diz que está com burnout, não é assim que funciona. A gente pode ter medo do assunto, né? Traz, e daí no pior cenário conversa, acerta, e se tiver alguém que você acha que está abusando, tudo bem. Aí depois você lida com aquele caso específico, mas para a maioria das pessoas lidar com esse assunto e tratar desse assunto e deixar aberto para os gestores também como lidar com esse tipo de coisa acaba sendo fundamental, assim, né? Se é um outro que abusa, é um ou outro exceção, e aí tudo bem, exceção se lida como exceção e tá tudo certo, né? Então, a gente não pode ter medo, tá, pessoal, de lidar com esse negócio e vamos falar assim, vamos trazer, tá?
acho que só para fechar aí, também me chamou a atenção que na pesquisa 87% das pessoas indicaram que gostariam que as empresas dessem acompanhamento psicológico, psiquiátrico como um benefício dentro do que oferecem, né, dentro da carreira ali. E eu não sei o quanto que essa porcentagem ela é nova, né, dado o contexto que a gente tem, dado a passagem da pandemia, enfim, se é um assunto que agora, por estar sendo muito mais falado e comentado, também deixa um espaço onde os colaboradores pedem por isso, né? Então meio que reforça essa ideia de que a empresa que não falar sobre isso provavelmente sai perdendo ali, né? Porque os talentos eles querem também discussões mais sobre isso e que consigam atrelar as atividades do trabalho com uma boa work-life balance, né? Com uma boa qualidade de vida também. Perfeito. É interessante, né? As pessoas fazem terapia, né? Então as pessoas estão querendo cada vez mais fazer isso. É ótimo, né? Teoricamente é bom, né? Isso é um movimento super positivo, né? Então, eu acho ótimo. Aquele negócio, todo mundo precisa de terapia em algum nível, né? Todo mundo tem suas questões. Então, se as pessoas estão dispostas a buscar ajuda profissional para isso também e estão pedindo por isso, ótimo, né? Então, acho que é um movimento positivo, né? Legal, pessoal, vamos pular então para o próximo. A gente tinha uma reportagem aí também, que acho que é na você RH, né, sobre sucessão, né, e a questão toda de sucessão, que o modelo linear de sucessão está ficando ultrapassado e esse tipo de coisa, né? E a reportagem argumenta um pouco sobre a lógica de que, então você treinar as pessoas para uma cadeira, né, para uma função, está ficando meio antigo isso, porque as funções mudam, né, as coisas flutuam e etc. Então você não deveria montar um plano de sucessão baseado nas funções e sim ser um pouco mais generalista, digamos assim, né? Ter um pool de pessoas que poderiam assumir novas funções e trabalhar esse pool de maneira um pouco mais flexível do que não necessariamente assim, para aquela função, quero formar aqui o próximo diretor de vendas, né? Não necessariamente, vamos formar lideranças de vendas, né? E treinar um pool de pessoas para um pool de possibilidades dentro de uma função ou de alguma coisa assim, né? E, bom, a princípio, assim, eu acho que faz sentido, tá? Desde sempre o negócio de trabalhar com um pool de pessoas de maneira um pouco mais genérica, assim, ele dá mais flexibilidade, ele dá mais é mais fácil de você enxergar, é mais fácil de você entender, né? Claro, também você não pode abandonar completamente a função, né? Então, tá bom, a Duda aqui é um talento da empresa, eu quero preparar ela no futuro para assumir mais responsabilidade, mas pode ser de qualquer coisa. Não, também não faz sentido, né? Então, acho que é mais uma lógica de... Não é tanto você quebrar o modelo, né? Agora não tem mais cadeira, não tem mais nada. É mais uma lógica de, em vez de trabalhar uma função específica, trabalhar blocos de funções, né? Então você trabalha liderança sênior de vendas, liderança sênior fabril, coisas desse gênero, ao invés de especificamente um diretor de vendas que toca uma área que funciona exatamente assim. Pode ser que a área não funcione, né? Então talvez se preparar por indústria, por função, parece uma coisa que faz mais sentido hoje em dia, né? Quando eu li essa reportagem, me veio bastante à cabeça a tendência de gestão por habilidades e competências, né? Porque aí você consegue se distanciar um pouco do cargo ou da função específica, mas entender ali que esse pool de cargos ou de funções que precisam de certas habilidades, né? E aí os talentos também têm um range ali de habilidades mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, então parece que fica um pouco mais fácil de fazer essa gestão por pool, assim, né? Você tem algumas pessoas que têm algumas habilidades, algumas funções ou projetos que necessitam de certas habilidades, e aí você vai entendendo um pouco como fazer esse match ali. E aí eu acho que o grande desafio que a gente tem enfrentado hoje em dia é como fazer esse mapeamento de competências, né? Como entender quais são as habilidades verdadeiras que uma pessoa tem ou que ela tem o potencial para desenvolver nos próximos anos e como entender quais são as habilidades que geram um maior resultado em determinadas funções também, né? Um outro ponto que também me chamou a atenção nessa reportagem foi sobre a parte da responsabilização individual ali do colaborador, né? De ser a própria pessoa responsável por trilhar a sua carreira e desenhar os próximos passos e lidar com a carreira como se fosse sua própria empresa, né? E eu acho que isso é interessante porque quebra aquela lógica de que a empresa vai 100% dar o teu caminho fixo ali e eu acho que é mais coerente com o cenário que a gente vive hoje, onde até é comentado ali na reportagem, né? De muitas fusões, aquisições, mudanças muito rápidas, né, no cenário econômico, enfim, onde você aí coloca um foco maior, então, nas escolhas que o próprio indivíduo faz, mas ao mesmo tempo, se a gente leva isso ao extremo, a gente corre um risco, como o Taylan estava comentando, né, de
as funções ficarem muito virtuais, né? A gente fazer um pool sucessório que, na verdade, não está tão bem delimitado para as funções mais críticas da empresa. Então, acho que também, além de mapear essas habilidades, competências que são críticas para o negócio, é entender quais posições e áreas são relevantes para a organização ter o seu crescimento e o seu crescimento grande, assim, né? Continuar cada vez mais prosperando no mercado. Enfim, eu acho só que não dá pra cair muito nos extremos, né? Esse que é o difícil, né, Fê? Porque a tendência toda mundial é exatamente o que a Duda colocou, né? É você tentar começar a fazer a gestão por skills e habilidades e coisas assim. Não é tão fácil de fazer, tá? Quais habilidades? A gente mesmo aqui está estudando, né? Tentando montar uma taxonomia de habilidades. A gente tem até um projeto com alguns clientes fazendo isso. Está sendo bem interessante. A gente está começando, porque eventualmente a gente pode sistematizar uma coisa dessas, né? Mas nessa lógica mesmo de entender as habilidades das pessoas, onde é que isso se encaixa e que se elas formam blocos de habilidades que depois podem ter funções que exigem algum desses blocos de atividades, a gente vai compondo, né? E que agora eu preciso de alguém para abrir uma filial. Abrir uma filial exige que a pessoa consiga tocar equipes grandes de mais de 50 pessoas, exige que a pessoa tenha uma habilidade de gerenciar orçamento e exige que a pessoa tenha uma habilidade de conhecimento da nossa indústria, sei lá. Daí você compõe meio que essa função e daí você pega do teu pool, tá bom. Quem são pessoas aqui que já têm experiência ou têm habilidade ou potencial de tocar em equipes grandes e também conhecem o nosso negócio e taraná. Aí você consegue pescar, né? Essa que parece que está sendo o meio termo bom, assim, sabe? Você meio que monta a função, como se fossem esses grandes blocos, assim, esses grandes quadrados de necessidades de habilidades, né? E as pessoas também têm essas habilidades. E você desenvolve elas porque você sabe que, a grosso modo, você vai precisar de gente que precisa que... Tem gente que vai ter que lidar com equipes grandes, tem gente que vai ter que lidar com equipes especialistas, tem gente que vai ter que lidar com equipes menores. Tem gente que vai ter que conseguir lidar com orçamentos grandes, tem gente que vai ter que conseguir lidar com inovação e tem gente que vai ter que conseguir lidar com análise de dados, né? E você meio que... O importante é tentar montar esses blocos, assim, como se fosse... Não é bem a modelagem de competência, não é bem isso, né? É um pouco mais solto, um pouco mais flexível do que a antiga modelagem de competência, um pouco mais abrangente também. E daí você começa a ter uma noção. Quais são as habilidades do futuro, dos meus líderes do futuro? São essas daqui. Então tá bom, vamos treinar as pessoas nisso aqui. Qual função específica? Não sei ainda que vai usar, mas eu sei que as funções vão usar isso. Então tá bom. Então já vamos desenvolvendo isso, né? Então, acho que tá indo por essa lógica, né? E esse negócio que você falou também de dar flexibilidade para que as pessoas montem sua carreira, né? Eu acho que isso tem sido falado nos últimos tempos. Eu, pessoalmente, concordo muito com isso. Na vida real, a gente tem dificuldade, né? Até que na nossa própria empresa mesmo, a gente deixa mais solto e das pessoas, querendo ou não, acabam falando, não sei exatamente para onde que dá para ir, não sei para onde que dá para crescer. E você fala, não, você pode crescer sendo um líder futuro em análise de dados, ou um líder futuro em produto, sendo um líder futuro numa área de vendas, que pode ser uma vendas maior ou vendas menor e tal. E a pessoa fica meio assim ainda, meio que, não sei, não entendi e tal, não vejo perspectiva. Daí a pessoa entende que muitas pessoas entendem que tomar conta da sua própria carreira é buscar novas empresas e outras funções para trabalhar, né? Elas entendem que é isso, né? Então é difícil de montar essa arquitetura e ao mesmo tempo você dá a flexibilidade e também dá a clareza necessária, tá? Eu acho que esse é o meio termo aí que tá difícil de achar. Porque as empresas chegam, desenvolve aí e no futuro a gente vê, e tem empresas que chegam, não, tem essa função específica, que tem essa pessoa e tem esse negócio, tá? Aí tem que esperar a pessoa aposentar, esperar a pessoa mudar de empresa para abrir a vaga, para daí, né? Então, o meu termo não é fácil de achar, sabe? Algumas iniciativas legais que a gente tem observado também é que empresas que abrem espaço para os funcionários fazerem projetos de interesse, assim, né? Então, enfim, tem aquela antiga história da AWS na Amazon, que veio disso, mas, enfim, aqui na Mindsight a gente tem também, né, projetos paralelos que as pessoas fazem voluntariamente porque têm um interesse, e aí é uma oportunidade, um espaço que a empresa dá para elas se descobrirem também como profissional, né? Às vezes, enfim, a pessoa percebe que quer seguir naquilo, vamos ver aqui se vai ter o espaço ou não para isso, mas se não, ela segue a carreira dela. Enfim, acho que profissionais também no início de carreira às vezes nem entendem muito bem o que eles gostariam de fazer, então querem experimentar coisas diferentes e a própria empresa pode dar isso combinando projetos com a função principal que ela tem, enfim. Perfeito. Bom,
vamos então para a terceira reportagem do dia, saiu na Forbes lá de fora, né? Falando um pouco de flexibilização de processo seletivo, né? Então eles deram um exemplo, dando um exemplo de uma empresa que queria contratar uma pessoa que era um terceiro, e daí queriam contratar, e daí tinha que passar por uma série de processos, desde abrir a vaga formalmente, achar o budget da vaga, entender alguns processos que tinha que garantir para a pessoa poder entrar, e daí no final das contas eles perderam a pessoa, né? A pessoa meio que foi contratada em outro lugar. E o ponto todo da reportagem é que a gente deveria flexibilizar e deixar mais na mão dos gestores, inclusive para poder fazer a contratação mais rápido e mais ágil e esse tipo de coisa, né? Então, para não tirar a burocracia do processo e dar mais autonomia para a ponta poder tomar essas decisões de contratação, e assim vai, né? E, enfim, acho que tem uma lógica no mundo que hoje em dia, se falar qualquer coisa tem que ser mais ágil, menos burocratizada, é sempre bonito, né? Então é sempre o mais legal. Porém, todavia, entretanto, a gente tem uma série de questões aí, né? Então, você só... então agora os gestores fazem o que querem na ponta, o que é necessário e manda brasa. Não sei, parece um extremo... Parece que não necessariamente... Ajuda na agilidade, obviamente, mas não sei se ajuda na qualidade, né? O que vocês acham, né? Boa. Eu acho que é muito complexo falar sobre isso no sentido de não ter uma resposta simples que se encaixe em todos os casos, né? Até com os nossos clientes aqui, vira e mexe, tem discussão sobre centralizar ou descentralizar processo seletivo, né? Se mantém isso numa coordenação de recrutamento e seleção ou se deixa os gerentes, os responsáveis ali, as lideranças, né? Como sendo, de fato, as pessoas que vão tocar os processos e contratar seus funcionários. E eu acho que tem vantagens e desvantagens nos dois modelos, e tem também uma complexidade adicional de você ver quais cargos e quais segmentos e quais áreas geográficas você vai tocar isso, né? Mas basicamente assim, o risco de você colocar também essa ideia de que o processo seletivo ele pode ser tocado de maneira muito ágil, somente pelos gestores, de forma a não precisar de tantas aprovações, por mais que desburocratize, tem um risco de você perder uma padronização de avaliação, né? E você começar a colocar para dentro da empresa pessoas que não necessariamente têm muito a ver com aqueles valores da empresa, né? Com o que o cargo está pedindo, porque você muda um pouco o escopo de quem está fazendo esse recrutamento e quem está fazendo essa seleção. São pessoas que às vezes estão mais treinadas para tocar suas atividades do dia a dia e não tem tanto o conhecimento técnico sobre seleção de pessoas. Então eu acho que é um pouco difícil assim, entrar nessa discussão de uma forma simplista. Eu acho que para muitos casos pode funcionar, mas eu ainda defendo assim, que não dá para tirar o RH, a pessoa ali do recrutamento e seleção totalmente fora da jogada, porque é quem vai realmente prezar pelos valores de cultura, até para entender como que a gente vai desenhar esse capital humano da empresa como um todo, né? Ter uma visão mais ampla. Eu acho que um espaço que tem para ganhar ali é talvez nos próprios processos internos, o processo de abertura de vaga. Às vezes é um processo que não requer tanto conhecimento, né, de gestão de pessoas, é um processo mais processual mesmo. E aí você pode ganhar bastante tempo ali, tornando ele menos burocrático, mais ágil. Então, a reportagem até comenta também do uso de tecnologia para melhorar processos e, enfim, a gente aqui como uma empresa de tecnologia super acredita nisso, né? Então, sistematiza o processo, pensa nele continuamente com uma mentalidade de evolução contínua, evolução ágil ali dos seus processos internos. Acho que já tem um espaço grande de melhoria. E o próprio uso da tecnologia, que daí quando eu falo de tecnologia, estou falando de sistemas e processamento de dados, né? Pode ajudar também a melhorar o processo de recrutamento de uma forma um pouco mais embasada, né? Sem perder o embasamento ali. Esse tipo de coisa, particularmente, eu não sou fã de descentralizar totalmente, assim, nunca fui. Para mim tem uma tecnologia da área de gente que deveria ser dominada pela área de gente, é por isso que ela serve, né? E eu não gosto, porque eu acho que o RH, né, ele é o guardião, para mim, do nível de capital humano e da cultura da empresa, né? Então, o gestor na ponta achou e contratou e beleza. E aí?
É o nível de capital humano que a empresa quer? É o nível de estar alinhado com a cultura da empresa? Porque se não tiver, eventualmente o gestor legal, muito ágil, mas e aí, né? E aí agora o nível de capital humano ficou fraco. E aí não tem agilidade que salve. Isso vai demorar um tempão para reverter. Pessoa com baixa performance, pessoa mal adaptada à cultura, pessoa desengajada, pessoa que vai dar o turnover, assim, o prejuízo é monstruoso, né? Então, a grosso modo, assim, eu não sou fã. Eu prefiro manter as coisas, pelo menos ter uma parte mais centralizada e uma parte mais descentralizada, né? Eu gosto. Apesar da centralizada pode ser resolvida via sistema, né? Então, você pode lá botar o algoritmozinho, passou no algoritmozinho, tá bom, agora o gestor pode avançar mais, né? Você pode fazer coisas assim. E eu concordo com a Duda que tem uma parte que é burocrata pura, né? Então, o exemplo da reportagem é um bom exemplo, né? Tinha que aprovar o budget, mas já gastava com a pessoa porque era um terceiro. Tá bom, então o gestor poder parar de gastar com um terceiro e contratar uma pessoa no mesmo custo deveria ser uma coisa ágil, né? Não deveria demorar para fazer isso. Aí a burocracia é idiota, né? Agora, em termos de entender gente, eu não sou fã. Na vida real, o que a gente fez lá na época, lá que eu tocava o RH mesmo, né? Acontecia essas coisas, né? Então a gente deixava lá, o guardião era os assessments, obviamente, a gente usava, tinha que primeiro ser aprovado pelos nossos scores lá de assessment. Não ser aprovado não significava que não podia contratar, mas aí a gente tem que olhar mais no detalhe, alguém de RH tem que entrar para garantir e tal. Mas tinha uma linha express que a gente chamava. A gente não tinha um processo que sim, um RH que chamava, fazia triagem, o RH fazia a primeira entrevista para garantir cultura e nível de capital humano. Garantir isso aqui, tá bom, agora o gestor pode fazer o que quiser. Mas tinha um express que a gente chamava, que às vezes o gestor conhece alguém na área, alguém talentoso, com uma outra empresa, ou conheceu num evento, conheceu a pessoa, já conhece de outro emprego e tal. Putz, a pessoa boa pra caramba, tá disponível, vou querer contratar. Nesses casos, sim, eu quero dar um pouco mais de autonomia pro gestor. Você fala assim, não, mas tem que ver, parará. Às vezes não, às vezes é uma coisa de oportunidade mesmo, né? E daí nessas horas a gente tinha uma linha express. A gente falava, não, nesse caso o gestor pode gastar uma ficha, não era uma ficha formal, mas era assim, o gestor poderia sim contratar diretamente, passando só pelo básico lá de background lá que a gente fazia para garantir umas outras coisas, e contratar direto para a área dele, tá? Eram todos gestores? Não, eram alguns gestores que podiam, não eram todos. Tá, mas não é injusto, alguns gestores podem, outros não podem? É a vida. Tem gestores que você confia mais, que vão prezar pelo capital humano e cultura da empresa, e tem gestores que você não confia tanto. Então, ao longo do tempo, você pode dar mais flexibilidade para um gestor que, ao longo dos processos, se demonstrou bem identificar a cultura da empresa, identificar potencial. Esse gestor aqui acho que está pronto, se ele quiser contratar mais direto, sem passar tanto pelos processos, ele pode, né? E daí você cria uma lista branca, como se fosse assim, de gestores que podem, né? E, eventualmente, se um gestor começou a fazer besteira, né? Contratou direto, sem passar tanto pelos processos e começou a dar problema, né? As pessoas saíam, se dava problema, dava desalinhamento com a cultura. Aí a gente ia lá e proibia o gestor. Não, você não pode contratar mais direto. Então, isso. Então, às vezes você pode trabalhar com alguns casos de exceção onde é exceção. Então, o exemplo da reportagem, uma pessoa que já era um terceiro, que já conhecia o trabalho, tá bom, esse é um caso típico de express. Esse caso você abre uma exceção, tá bom, esse caso aqui, um caso que a pessoa já trabalha como um terceiro, contrata direto, não precisa passar por tudo. Agora, não precisa mudar o método global da empresa por causa disso, né? Então, às vezes o pessoal também gosta de fazer querer gerar polêmica aí por aí, não, tem que ser tudo mais ágil. Às vezes não, né? Às vezes deixa mais ágil quando precisa de talento, porque esse talento realmente a pessoa conhece alguém e tal, e não vale a pena gastar tempo aí, bota pra dentro, né? Sim, eu acho legal isso que você está falando, até quando a gente pensa em áreas onde tem uma competição maior para buscar profissionais, na área de tecnologia. Às vezes você encontra uma pessoa que faz super sentido para sua posição, né? E aí, nesses casos, às vezes dá para você fazer esse fast tracking, né? Mas acho que o importante é não cair nem para um extremo nem para o outro, porque se você vai para o outro extremo também de um processo muito enrijecido, aí de fato você perde vantagem, né, e agilidade. E do ponto que a Duda trouxe também, me veio aqui de falar sobre, acho que é até uma provocação para o pessoal que trabalha com RH e com recrutamento e seleção, de se colocar como aliado da tecnologia, né, no sentido de trabalhar com isso, porque vai ser demandado maior agilidade, vai ser demandado maior rapidez nessas contratações. E se a gente quer manter o domínio desse conhecimento, né, e garantir com que isso esteja sendo feito de uma forma adequada com os critérios, a gente vai ter que se aproximar também desses sistemas que ajudam a gente a fazer o negócio um pouco mais rápido e que estejam a serviço nosso também.
né? Então, senão a gente pode acabar perdendo pro outro lado, né? Enfim. É isso aí. E, pessoal, dessa vez, em termos de pesquisa e publicação, eu trouxe aqui uma publicação que eu não tinha falado antes. Esse aqui é o Monitor on Psychology, tá? O que é isso aqui? É uma revista mesmo, né? Você pode ver que tá um formato de revista, não é tão acadêmico, tá? Isso aqui, quem é membro da APA, a APA é a American Psychological Association, né? Então é como se fosse o CRM lá, o CFM lá dos Estados Unidos, né? E nesse caso eu sou membro lá, você pode ser membro também, literalmente você pode entrar lá, se cadastrar, custa... Eu não lembro quanto custa, mas enfim, é só entrar no site e ver. E você recebe todo mês isso aqui na sua casa, eu recebo, né? Claro, tudo em inglês, obviamente, mas é uma revista bem bacana. É mais de psicologia como um todo mesmo. Então tem coisas aqui que não são necessariamente de psicologia organizacional, que é mais a nossa área, né? Então esse aqui, por exemplo, ele está falando de burnout de pais, né? Essa é a reportagem de capa, inclusive. Não necessariamente ligado ao trabalho, né? Burnout de pais de maneira geral, né? Então bem interessante, porque é uma revista que ela é mais fundamentada, digamos assim, do que as publicações tradicionais, as publicações pops, né? Então, ela tem bastante fundamento, mas ela não é tão pesada que nem uma revista acadêmica, né? Que é o artigo. O artigo tem 15 páginas, falando um detalhe da metodologia, ele é um pouco mais tranquilo, é bem bacana, tá? Então, quem quiser pode virar membro da APA e recebe todo mês o Monitor on Psychology. Eu optei por receber presencialmente, né? E ele manda para minha casa lá, tá? Bem legal. E dessa vez tinha uma reportagem aqui falando de feedback, tá? Ele fala um pouco de feedback negativo, tá? Não só de feedback negativo especificamente falando. Fala várias coisas e tal, e duas coisas me chamaram a atenção aqui, tá? Primeiro ele fala da empatia, né? E do formato do feedback, tá? Então, vamos lá, né? A questão toda... E o feedback tem que ser um feedback sanduíche, né? Que você fala um elogio, depois uma crítica, depois outro elogio. Ou não, né? Tem que ser 5 elogios, depois uma crítica, pode ser a crítica direto, sem elogio nenhum. O que acontece, né? E o pessoal comparou, né? Essas formas diferentes aqui, né? Do feedback sanduíche. 3 comentários negativos, digamos assim, e 3 seguido de 3 elogios. E o feedback no momento mesmo, independente se era negativo ou um elogio, né? E o que funcionou mais, né? Isso saiu do 2021, tá? Essa pesquisa específica aqui. E eles treinaram isso, testaram isso várias vezes e tal, e eles viram que não faz diferença. Então, mas tem que dar o sanduíche, tem que dar... Esquece, a conclusão principal, inclusive, eu meio que sabia disso, esse estudo foi bem montadinho, assim. Não faz diferença, é sanduíche, não importa, entendeu? Agora, o que fez diferença, então, se o método, a ordem que você fala as coisas não faz diferença? Era a habilidade interpessoal de quem está dando feedback, tá? Então, pessoas mais empáticas, que realmente eram mais engajadoras, eram kind, né, que é a palavra em inglês, que é pessoas gentis mesmo, né? Então, a gentileza na hora de dar o feedback é importante, né? Enquanto se a pessoa era gentil e dá de maneira genuína e realmente com o objetivo de ajudar a melhorar as pessoas sentiam isso, falaram, esse feedback é útil. Se eles viram que a pessoa não era tão genuína ou não era tão gentil, a pessoa costumava ficar mais defensiva, né? Então aqui a qualidade o nível de empatia de quem está dando feedback foi mais importante do que o método em si, né? Então, um achado bem interessante, a gente já meio que sabe disso a grosso modo, mas importante matar de uma vez por todas esse mito aí do sanduíche e essas coisas assim, né? Qual que é a questão toda que eles viram também, né? Numa outra pesquisa em paralelo aqui, que pessoas mais empáticas têm mais dificuldade em dar feedbacks negativos, tá? Por quê? Geralmente são pessoas que valorizam muito o relacionamento. E assim, por mais construtivo que seja a sua crítica, as pessoas, a grosso modo, não recebem muito bem feedback negativo. Natural, né? A pessoa tem uma autoimagem, se tem alguma coisa que quebra essa autoimagem dela, a tendência inicial é a pessoa ficar mais desengajada, ou a pessoa ficar mais defensiva, natural de qualquer ser humano. Então, pessoas mais empáticas, que valorizam relacionamentos, elas não gostam de dar feedback negativo, elas fogem desse momento, inclusive, né? Dá até a frequência que elas dão esse tipo de feedback muito menor, né? Porque elas botam esse perigo no relacionamento. E mais do que isso, eles viram que depois que a pessoa dá um feedback negativo, uma pessoa com alta empatia, ela performa pior.
pior por um tempo, né? Ela fica um tempo performando pior, né? Então ela tem dificuldade de função executiva, que é literalmente organização e resolução de problema como um todo, tá? Então, o pessoal até dá uma dica aqui, se você é uma pessoa mais empática, evite dar feedback negativo próximo de algum prazo, próximo de alguma coisa, você tem uma apresentação na sequência, evita, tá? Não dá feedback negativo próximo desses eventos, porque a tendência é que você realmente performe pior por um tempo, tá? Então, bem interessante aqui, né? E acho que a ideia daí é que pessoas mais empáticas sejam treinadas, elas meio que se forcem a dar mais feedback com mais frequência, né, negativo, e obviamente depois ela tem que dar esse tempo para ela mesma, porque a pessoa costuma ficar mais abalada porque ela tem essa conexão emocional com as outras pessoas, né? Então tem uma faca de dois gumes aí, né? As pessoas empáticas dão feedback de mais qualidade, que são absorvidos melhor, porém com menos frequência e com mais dificuldade, e isso atrapalha inclusive a performance por um tempinho ali na sequência, né? Um tempinho é um dia, né? Às vezes alguns dias, às vezes pode ser só algumas horas, né? Mas logo na sequência ali a pessoa que deu o feedback fica às vezes até mais abalada do que a pessoa que recebeu o feedback negativo, tá? Então, bem interessante aqui esses achados, né? E aí tem uma outra aqui, pesquisa, que apareceu também, está na mesma reportagem aqui, né? Em relação à diversidade, né? Então, vamos falar de diversidade, o pessoal estuda legal. Isso aqui foi bem interessante, o achado. Que eles pegaram... Estados Unidos, tá, pessoal? Mas acho que vale para outros lugares, né? Eles identificaram as pessoas como sendo... São brancas, pessoas brancas, tá? Então, de raça branca, era racial, né? Diversidade no sentido racial. Pessoas brancas dando feedback para pessoas negras ou latinas, né? Então, uma questão interracial. E tinham pessoas brancas que eles consideram aqui liberais, ou seja, pró-diversidade, próximo e tudo tal. E pessoas brancas mais conservadoras, digamos assim, que não se importam tanto com esses assuntos, né? E eles viram que, na verdade, para dar feedback para pessoas negras ou pessoas latinas, era melhor a pessoa conservadora, não a pessoa de diversidade, que apoia a diversidade e tal, mas a pessoa que não apoia essas coisas tanto, assim, não é tão engajado com isso. E foi até interessante, né? Por quê, né? Como assim, né? A pessoa é melhor um negro receber feedback de um branco conservador do que de um branco mais liberal, né? Mais progressista, digamos assim. E o que eles viram, analisando inclusive até as palavras que foram faladas, né? Que comparado com quando dá um feedback com uma pessoa branca, a pessoa branca liberal, quando dá uma branca versus uma negra, para uma negra ela usava menos palavras ligadas à competência, como competitividade, assertividade, achievement, essas coisas todas. Eram menos utilizadas do que quando ela dava para uma branca. A mesma pessoa dando feedback, ela dava feedback diferente para o branco e para o negro. O conservador não dava, ele dava igual para os dois, né? E nesse caso, o que eles identificaram é que a pessoa que se importa muito com o assunto de diversidade, ela ficava com medo de parecer, ainda mais numa situação de feedback, né? Ela ficava com medo de parecer ser o branco dominante, né? E o problema é que isso causava o efeito reverso, né? Que ela acabava caindo no estereótipo não de do branco dominante, mas sim do que de uma pessoa de uma outra raça ela é inferior, ela tem menos competência, né? Isso fazia com que o feedback dela fosse pior, tá? Quando você se preocupa muito com esse assunto. Então, bem contra-intuitivo até esse achado, né? Bem interessante, mas acho que tem uma lógica por trás aqui que tem que tomar cuidado. Eles até usam a palavra aqui, patronize, né? Patronize é como se fosse meio que, em português seria o quê? Meio que... Paternalista. Paternalista demais, né? Então, essa pessoa muito diversa, não, você é minoria, então minoria, a gente tem que cuidar da minoria, a gente tem que olhar a minoria, Quando você pega muito espírito demais, isso faz com que pode ser, inclusive, que feedbacks, coisas relacionadas ao trabalho, ao dia a dia em si, eles fiquem piores. Você exagera no nível de patronização, né? Então, nessas horas, é bom separar o negócio de diversidade da lógica do para que eles servem, né? De gerar modelos, de gerar aumento, de gerar igualdade, do relacionamento com as pessoas em si, porque não são seres humanos, né, como qualquer outro, né, e são profissionais, profissional quer ser tratado como um profissional, né, e não como, você é um profissional de minoria, então tudo bem, com você a gente pega mais leve, né, não é isso que as pessoas querem, não é isso que as pessoas precisam, tá, isso um pouco que esse estudo trouxe aqui, de às vezes a gente não exagerar, então, nesse tema, e acabar tratando o profissional de maneira muito diferente por causa disso, né, isso eles tiraram aqui desse estudo, né. Interessante, né? Tem algum comentário?
Não sei, eu acho que realmente os dois estudos eles são interessantes no sentido de mostrar achados contraintuitivos, né? Realmente o primeiro da pessoa, acho que muita gente que trabalha no RH acaba se identificando com esse perfil mais empático também, né? Então, e às vezes tem a responsabilidade de passar feedback, inclusive para gestores, né? Então já tem uma outra dinâmica de poder aí também. Eu acho que é uma ótima dica, né? Não mudar o teu perfil, porque se você tem um comportamento mais empático, isso é mais difícil de você mudar, né? Naturalmente vai ser o teu jeito de se relacionar com as pessoas e às vezes a tua liderança, o teu modo de mandar bem no trabalho também tá pautado nisso. Então você conseguir deixar isso consciente, direcionar os feedbacks nos momentos que você vai estar mais tranquilo depois, né? Acho que é uma ótima dica. Se forçar a fazer mais. Porque a qualidade do feedback é boa da pessoa. É boa, empática. é verdade. A questão toda é a frequência, né? Acaba sendo menos e o efeito que causa depois, né? Então, um pouco é se trabalhar, né? Aprender calma, ficar tranquilo, é importante pra pessoa, né? É importante e tal. E falar, tem que fazer mais. Na dúvida, não sei se eu dou ou se eu não dou, dê. Tá? Acho que esse é o ponto, porque pessoas empáticas tendem a dar com uma frequência menor. Sim. Né? Acho que talvez meio que o denominador comum entre essas duas pesquisas é o fato de que a gente tem que ver a pessoa que está ali trabalhando como alguém que também quer avançar na carreira, que quer melhorar, que quer trabalhar bem, em último caso, né? É isso aí. E que a gente tem que ajudar elas nesse sentido, né? Sem se preocupar tanto com fatores como a minha relação com essa pessoa num nível pessoal, né? Acho que no nível profissional a gente tem que estar sempre preocupado com que todos estejam tendo um bom aprendizado, um bom crescimento, enfim. É isso aí, acho que tem um chavão até que o pessoal usa às vezes, que o feedback é um presente que a pessoa está te dando, é a oportunidade de melhorar e tal, e é meio que isso mesmo, né? Então às vezes a gente fica preocupado, vou dar um feedback negativo, a pessoa vai ficar triste. Pode até ser que ela fique no curto prazo, mas no médio prazo, longo prazo, para a pessoa é muito melhor. Né? E que nem você falou, você tem que imaginar que as pessoas querem avançar, independente se ela é um funcionário mais triste, mais feliz, mais empático, menos empático, negro, branco, não importa, todo mundo quer avançar. Então, e o feedback, querendo ou não, é uma parte importante para ajudar as pessoas a avançarem. Então, a gente tem que ter um pouco dessa consciência e a partir disso se forçar assim a dar. E fique tranquilo, se você é empático, a maneira que você dá o feedback vai ser boa. Então, tá ok. Né? É só uma questão realmente de a gente mesmo que está dando feedback ficar um pouco mais tranquilo, né, em relação a isso. E por fim, pessoal, então, Moritron Psychology tá bem legalzinho, né? Vale a pena aqui dar uma olhada, quem quiser entrar lá. E a última recomendação de livro hoje que a gente tem, já recomendei muito esse livro, tá? Quando o pessoal me pergunta de cultura, né? Quero saber mais de cultura, o que eu leio, como é que eu enxergo, etc e tal. Sempre recomendo aqui o Schein, né? Edgar Schein é o nome do autor, bem famoso nessa área. Tem vários livros nessa área também. A gente gosta bastante do Organizational Culture and Leadership, tá? Esse é o livro. Eu não sei se ele tem em português, eu acho que não, tá? Independente, a vantagem dele é que ele é meio como se fosse o livro base, tá? Então, o Schein tem outros, né? Tem livro tipo, como ajudar um gestor a encaixar melhor na cultura, ele tem outras coisas também, mas esse aqui é o mais básico, tá? Então ele fala o que é a cultura, ele entra naquela lógica do pressupostos básicos, valores e artefatos, ele fala um pouco dessas coisas assim, fala até em como montar um workshop de identificação de cultura, então é bem bacana, é um livro que mistura bem a parte teórica de cultura com o nível de parte prática, tá? Claro, ele não te dá classificações de cultura, tá? Porque ele vai lá uma parte um pouco mais sociológica, digamos assim, da coisa, mas para entender o conceito e para entender algumas coisas, ele é bem bacana, tá? Então, quando o pessoal fala de quero estudar cultura, o que eu leio? Começa pelo Schein, tá? Começa pelo Schein, que é um dos pesquisadores, um dos melhores pesquisadores nessa área, tá? Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio do People Now, tá? Então, se você gostou aí, quer comentar alguma coisa, manda brasa aí nos comentários. Se tiver comentários, se não tiver, manda um e-mail direto pra gente, não tem problema, tá? A pesquisa nossa, a gente criou um e-book, tá? Pesquisa de burnout, vai estar aí nos comentários, eu acredito que do YouTube, tá? Se você quiser acessar depois e ver mais no detalhe os percentuais, as respostas das pessoas, fiquem à vontade, vai estar aí, vai estar disponível gratuitamente para vocês. E acompanhem a gente aí que a gente vai estar lançando mais episódios, pra gente a cada 2 semanas mais ou menos, então fique de olho aí, siga a gente e até o próximo. Valeu!